Olá a todos! Hoje vamos abordar as mais recentes e fascinantes descobertas sobre o cometa 13P Atlas, um objeto celeste que continua surpreendendo a comunidade científica e capturando a imaginação do público. Prepare-se para entender o que realmente está acontecendo com este visitante interestelar, baseando-nos em dados científicos sólidos e análises rigorosas. Estamos no final de outubro de 2025 e o cometa 13P Atlas acaba de passar por seu periélio, o ponto mais próximo do Sol em sua órbita. Este momento crítico ocorreu no dia 29 de outubro e trouxe consigo fenômenos espetaculares que merecem nossa atenção detalhada. Para compreender completamente o que está acontecendo, precisamos visualizar a trajetória deste cometa pelo sistema solar interior. No dia 3 de outubro, ele passou a aproximadamente 27 milhões de quilômetros de Marte. Depois, continuou sua jornada em direção ao Sol, atingindo o periélio 6 dias atrás. Neste momento, o cometa estava posicionado quase diretamente atrás do Sol, visto da perspectiva terrestre. Esta configuração geométrica criou um desafio observacional significativo. O intenso brilho solar efetivamente esconde o cometa de observadores terrestres. Mesmo agora, no dia 31 de outubro, embora o 13P Atlas não esteja exatamente alinhado com o Sol, a magnitude extremamente fraca do cometa, situada entre 13 e 14, combinada com o brilho ofuscante solar, torna impossível observá-lo diretamente da Terra. Esta é a pergunta que milhões de entusiastas da astronomia estão fazendo. A resposta requer paciência. Baseando-nos em projeções precisas da trajetória do cometa e cálculos de visibilidade, precisaremos aguardar até aproximadamente 11 de novembro para começar a ter condições adequadas de observação. O cometa se tornará visível durante o amanhecer, cerca de 90 minutos antes do nascer do Sol. Inicialmente, estará muito baixo no horizonte, o que significa que qualquer tentativa de observação antes de meados de novembro será extremamente desafiadora, mesmo com equipamento adequado. Conforme os dias passarem, o cometa gradualmente subirá no céu matutino, facilitando as observações. Olhando mais à frente no calendário, temos outra data importante, 19 de dezembro de 2025. Neste dia, o 13P Atlas passará pelo ponto de maior aproximação da Terra. No entanto, é importante gerenciar expectativas. Próximo, em termos astronômicos, significa 270 milhões de quilômetros, uma distância ainda impressionante que mantém o cometa como um objeto relativamente tênue no céu. Agora chegamos à parte mais emocionante desta história. As observações científicas recentes que revelaram comportamentos inesperados do 13P Atlas. Mesmo que observadores terrestres não pudessem ver diretamente o cometa durante o periélio, a ciência moderna nos equipou com ferramentas extraordinárias para superar esta limitação. Várias sondas espaciais e instrumentos especializados conseguiram capturar dados cruciais durante este período crítico. O satélite GOES-19, as sondas Stereo-A e instrumentos como os coronógrafos LASCO C3 da sonda SOHO, todos contribuíram com observações valiosas. Os coronógrafos, que funcionam bloqueando artificialmente a luz solar direta, foram particularmente úteis, revelando o cometa que de outra forma seria invisível no brilho do Sol. A missão Punch da NASA também conseguiu imagens espetaculares no próprio dia do periélio, 29 de outubro. Estas observações combinadas permitiram aos cientistas medir com precisão a magnitude do cometa ao longo de sua aproximação solar. As medições revelaram um fenômeno notável. À medida que o 13P Atlas se aproximava do Sol, sua magnitude diminuía rapidamente. Em astronomia, magnitude menor significa brilho maior, um conceito que frequentemente confunde o público geral. O cometa estava literalmente se tornando mais brilhante a cada dia. Este aumento de brilho acelerado demandava explicação. Por que o cometa subitamente se tornou tão mais luminoso? A análise espectroscópica forneceu a resposta fascinante. O cometa estava mudando de cor, tornando-se visivelmente mais azul. As observações através dos instrumentos LASCO C3
e dos coronógrafos da missão Stereo indicaram que o cometa agora aparecia significativamente mais azul que o próprio Sol. Esta mudança dramática de coloração forneceu pistas cruciais sobre os processos físicos em ação. A coloração azulada indica a presença massiva de emissões gasosas, particularmente de moléculas como C2, carbono diatômico, e possivelmente NH2, radical amino. Esta é a assinatura característica de sublimação intensa, o processo pelo qual substâncias sólidas passam diretamente ao estado gasoso sem fase líquida intermediária. O que torna esta descoberta particularmente interessante é o contraste com observações anteriores. Antes da aproximação solar, o 13P Atlas exibia uma tonalidade avermelhada, indicando que a poeira era o principal contribuinte para seu brilho. A mudança para o azul significa uma transição fundamental. Agora as emissões gasosas dominam completamente o espectro visível do cometa. Esta transição ocorre porque, à medida que o cometa se aproxima do Sol, o calor solar intenso penetra cada vez mais profundamente no núcleo cometário. Inicialmente, apenas as camadas superficiais de poeira são aquecidas e liberadas. Porém, ao atingir o periélio, o calor alcança os depósitos de gelo no interior do núcleo, causando sublimação massiva de água e outros compostos voláteis. Outro aspecto intrigante revelado pelas observações é que o 13P Atlas desenvolveu uma coma gasosa extensa, a atmosfera temporária que envolve o núcleo do cometa, mas, curiosamente, não exibe uma cauda de poeira marcante neste momento. Esta ausência de cauda proeminente reforça a conclusão de que o brilho atual do cometa é dominado pela emissão gasosa, não pela reflexão de luz solar em partículas de poeira. Detectores espectrográficos identificaram emissões características de radicais OH, hidroxila, confirmando a presença de sublimação intensa de água. Talvez o aspecto mais intrigante das observações recentes seja a detecção de uma aceleração não gravitacional do cometa. O que exatamente isso significa? Quando objetos se movem pelo sistema solar, suas trajetórias são determinadas primariamente pela gravidade, a atração dos planetas, do Sol e de outros corpos celestes. Estas forças gravitacionais são previsíveis e podem ser calculadas com extrema precisão, usando as leis da mecânica celeste de Newton. No entanto, o 13P Atlas está se movendo de maneira ligeiramente diferente do que a gravidade sozinha preveria. Esta aceleração não gravitacional indica a presença de forças adicionais atuando sobre o cometa. Em cometas, este fenômeno é na verdade bastante comum e bem compreendido. A explicação para a aceleração não gravitacional reside no que os astrônomos chamam de efeito foguete. Quando o cometa sublima massivamente gases de um lado de seu núcleo, geralmente o lado voltado para o Sol, esses jatos de gás funcionam como propulsores naturais, empurrando o cometa na direção oposta. É o mesmo princípio que permite foguetes funcionarem no vácuo do espaço. Ação e reação. Os gases ejetados exercem uma força que acelera o núcleo sólido do cometa. Dependendo da orientação e intensidade destes jatos, o cometa pode ser acelerado ou desacelerado ao longo de sua órbita. No caso do 13P Atlas, a evaporação massiva de água e outros voláteis detectada durante o periélio é perfeitamente capaz de explicar a aceleração não gravitacional observada. As medições de produção de gases são consistentes com a magnitude da aceleração detectada. Uma questão que permanece parcialmente em aberto diz respeito às características específicas do núcleo do 13P Atlas. Como não temos imagens de alta resolução do núcleo propriamente dito, só podemos inferir suas propriedades através de observações indiretas. A composição exata, a forma do núcleo, seu período de rotação e o grau de compactação do material cometário, todos estes fatores influenciam como o cometa se comporta quando aquecido pelo Sol. Alguns cometas são relativamente esponjosos, com material fracamente ligado que sublima facilmente. Outros são mais compactos e densos, liberando gases de maneira mais controlada. As observações sugerem que o 13P Atlas
pode ter características únicas em sua composição ou estrutura que explicam o padrão específico de aumento de brilho observado. Possivelmente, camadas iniciais ricas em CO2, dióxido de carbono, limitaram a sublimação de água até que o calor solar penetrou mais profundamente, liberando então grandes quantidades de H2O. Vale a pena mencionar como a tecnologia moderna facilita tremendamente o estudo de fenômenos astronômicos. Ferramentas de inteligência artificial agora permitem aos pesquisadores processar rapidamente grandes volumes de dados, traduzir artigos científicos instantaneamente e gerar resumos e análises automatizadas. Os dados sobre o 13P Atlas vieram de múltiplas fontes independentes: satélites de observação terrestre, sondas espaciais dedicadas ao estudo do Sol, coronógrafos especializados, todos convergindo para pintar um quadro coerente do comportamento do cometa. Esta multiplicidade de fontes aumenta enormemente nossa confiança nas conclusões. À medida que o 13P Atlas se afasta do Sol e se torna gradualmente visível para observadores terrestres, teremos oportunidades crescentes para estudá-lo mais detalhadamente. A comunidade astronômica aguarda ansiosamente por mais dados, incluindo possíveis observações da sonda HiRISE em Marte, que pode ter capturado imagens únicas durante a aproximação do cometa ao planeta vermelho. Cada nova observação ajudará a refinar nossa compreensão deste objeto fascinante. Medições contínuas de sua trajetória confirmarão os modelos de aceleração não gravitacional. Análises espectroscópicas revelarão mais detalhes sobre sua composição química, e observações fotométricas rastrearão como seu brilho evolui à medida que se afasta do calor solar. O caso do 13P Atlas ilustra perfeitamente por que a educação científica é tão crucial nos dias de hoje. Com tantas informações e desinformações circulando nas redes sociais, a capacidade de distinguir fatos baseados em evidências de especulações sensacionalistas torna-se cada vez mais importante. O cometa acelerou? Sim, mas através de processos físicos naturais bem compreendidos. Mudou de cor? Sim, mas devido à sublimação gasosa, não a qualquer fenômeno misterioso. Cada observação aparentemente incomum tem uma explicação física sólida quando examinada com rigor científico apropriado. Este é o poder do método científico: observação cuidadosa, análise rigorosa, múltiplas linhas de evidência convergindo para conclusões testáveis. O 13P Atlas continua sendo um cometa fascinante e cientificamente valioso, mesmo sem invocar explicações extraordinárias que requereriam evidências igualmente extraordinárias. Nos próximos meses, continuaremos acompanhando este visitante interestelar, conforme ele viaja pelo sistema solar interior, coletando dados que expandirão nosso conhecimento sobre a natureza e comportamento dos cometas, esses restos primitivos da formação do nosso sistema solar, cápsulas do tempo congeladas, que nos conectam com os primórdios cósmicos há 6 bilhões de anos.